amigos, eu estou já aqui meio que pensando na rabanada e nos últimos presentes, crente que o Supremo Tribunal Federal já tinha enfim, reservado todas as surpresas que podia reservar para esse ano, mas não, sempre tem mais alguma coisa. O ministro Marco Aurélio veio de deferir uma medida liminar numa ADC 54, que tem a ver com a questão da prisão em segunda instância. Vamos lá, só para rememorar. O tema da prisão em segunda instância tem sido exaustivamente discutido, né? O debate está em saber se é possível determinar o recolhimento à prisão daquele que já tenha sido condenado por pelo menos 2 instâncias ou se é preciso aguardar o trânsito em julgado da decisão. O Supremo Tribunal Federal tem hesitado nesse tema, andou para um lado, andou para o outro, entendia que bastava 2 condenações para recolher a prisão a partir da edição da Constituição, depois mudou de ponto de vista em 2008 para exigir o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, voltou a mudar de ponto de vista em 2016 para dizer que bastava a condenação em 2 instâncias para que o recolhimento à prisão já pudesse acontecer. E ao longo desse ano de 2018, por várias vezes, a gente teve sérios indicativos de que o tribunal podia mudar de ponto de vista mais uma vez, né, e voltar a exigir o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Havia, se você se lembrar, havia 2 ações declaratórias de constitucionalidade, 43 e 44, que estavam sob a relatoria do ministro Marco Aurélio, que o ministro Marco Aurélio pediu para então o presidente Carmen Lúcia que pautasse, e a presidente Carmen Lúcia não pautou, não incluía na pauta, e sob protestos intensos do ministro Marco Aurélio e de outros, ministro Lewandowski e tudo mais. Pois bem, num dado momento ainda deste ano, foi ajuizada uma outra ação declaratória de constitucionalidade, que é a ação declaratória de constitucionalidade número 54, né? Enfim, ainda de novo com esta discussão, suscitando que era constitucional a compreensão de que só pode recolher a prisão depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que é o que diz hoje o Código de Processo Penal. Enfim, com a troca da presidência, o ministro Dias Toffoli, que sinalizou claramente que ia tentar baixar um pouco a temperatura no tribunal, também não pautou imediatamente as ADCs 43 e 44, e nós vimos esta semana a notícia, há 1 ou 2 dias atrás, a notícia de que ele iria pautar a revisão desse tema da prisão em segunda instância para abril do ano de 2019. Então, o ministro Dias Toffoli já tinha sinalizado, olha, nós vamos sentar para decidir, vamos decidir isso em abril. Só que o ministro Marco Aurélio nos surpreendeu, né? E nesta outra ADC número 54, que estava com ele ainda e não estava ainda, é recente, ela foi ajuizada já no 2º semestre desse ano, não estava, portanto, ainda em condições de julgamento, ele deferiu a medida liminar. Para entender, estou lendo aqui a transcrição, né? Convencido da urgência da apreciação do tema, enfim, não estou conseguindo fazer a leitura, mas a parte final diz, para determinar a suspensão da execução da pena, cuja decisão a encerrá-la ainda não tenha transitado em julgado. Então, o fato é que ele deu como diria o professor Lênio Streck, deu uma cachanga real nos seus colegas de tribunal, dizendo que, olha, prisão só depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, a gente pode antever uma corrida aí para os juízes de execução para liberar aqueles que já tenham sido eventualmente recolhidos à prisão depois única e exclusivamente da decisão de segunda instância, e vamos refletir um pouquinho para ver como é que isso repercute no caso mais sensível de todos, que, como todo mundo pode antever, é o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vou me aprofundar um pouco mais na notícia, mas quis compartilhar ela logo com vocês. Agora, assim, sem sombra de dúvida, do ponto de vista de de pôr para fora as vísceras das brigas internas do Supremo Tribunal Federal, isso foi um presente de Natal muito ruim. Já tive ocasião de dizer em outros comentários
que a importância da preservação da instituição tribunal. Então, se você tem o tribunal sinalizando, olha, vou enfrentar o problema, tenho data para isso, é em abril, honestamente não me parece que a melhor estratégia fosse um ministro, por mais respeitável que seja e por mais sensível que seja o tema, sair e decidir sozinho, porque um tribunal, especialmente um tribunal constitucional, é acima de tudo órgão colegiado. Mas, enfim, sigo aprofundando o tema e você fica com a notícia de que, com a liminar deferida pelo ministro Marco Aurélio, em princípio, é possível aqueles que representam pessoas recolhidas à prisão tão somente com decisão de segunda instância, a essa altura impetrar habeas corpus para obter, a rigor, nem mais impetrar habeas corpus, simplesmente requerer ao juiz da execução penal a libertação dessas pessoas. Vamos ver o que se segue, vamos ver o que o ministro Dias Toffoli faz, se ele reage a essa decisão do Marco Aurélio. E seja qual for os desdobramentos que venham a se seguir, eu entro na linha aqui e compartilho com vocês. Até lá.